Este podcast tem o patrocínio de Glow Lashes, estúdio de beleza referência em extensão de cílios. Caricanecas, traços que encantam, presentes que emocionam. Leblanc, moda feminina multimarcas. Oi Brasil, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Jéssica P7 e a minha convidada de hoje é a Lidiane Magalhães, mineira, que está trazendo aqui em Campo Grande um dos maiores programas de treinamento empreendedor. Mas antes, eu quero pedir e agradecer as pessoas que estão curtindo, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo para mais pessoas aprenderem com esse conteúdo. Lidiane Magalhães, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, estou encantada, inclusive com você. Jura? Ai, gente, que coisa linda! Gratidão! Lidiane, já começa aí falando a diferença entre o empreendedor e o empresário. Ótimo. Empresário é quem tem empresa, dono de uma empresa. Empreendedor é um comportamento. Nem sempre os dois andam juntos. O ideal é que andasse, o ideal é que o empresário tivesse comportamento empreendedor. Nem sempre isso acontece, mas eu estou aqui justamente para ajustar para que o empresário de Campo Grande se torne um empreendedor. Inclusive, tem muito empreendedor que não é empresário. E sabia? Foi daí que surgiu, né, a ideia de não é o empresário que é o treinamento, é para o empreendedor. Isso não é focado na empresa. O desafio empreendedor, ele é focado para o empreendedor, no comportamento do empreendedor. O que acontece é que, se o empreendedor melhora, o que acontece com a empresa? A empresa melhora. Exatamente. Então, o desafio é um programa comportamental, voltado para quem tem comportamentos empreendedores. Então, já falando aí dos desafios, conta 3 maiores dores dos empreendedores. Tem uma, a primeira Vamos delas... ver se eu me incluo nisso. Certamente. A primeira delas, equipe. Desafios de gestão de pessoas, falta de engajamento da equipe. É uma dor muito comum a todos nós empreendedores. E eu falo nós porque eu sou consultora de resultado do desafio, mas eu também sou empresária em Minas, tenho uma farmácia de manipulação e sofro também dessa dor com gestão de pessoas. A segunda dor aí maior, faturamento, né? O que acontece é que hoje as empresas sofrem do que a gente chama de efeito serrote no faturamento. O faturamento um mês está aqui, o outro mais para baixo, um em cima, um embaixo. E o que acontece no desafio é que a gente tenta, né, colocar esse faturamento em uma linha, porque quem consegue gerir um faturamento que sobe e desce a todo momento? E o terceiro, você me pediu 3, eu tenho mais vários, mas o terceiro, vendas. Falta de equipe de vendas. E é o que nós também ajudamos a desenvolver no desafio. Eu tenho um desafio, eu estava até comentando antes de ontem com uma amiga. Eu tenho dificuldade de comunicar o que eu quero para a equipe. Esse é um dos desafios que as pessoas não conseguem. Isso daí no treinamento tem também como organizar isso para poder ter uma comunicação mais assertiva? Sim, até porque comunicação não é só o que a gente fala. Uhum. É muito o que o outro entende. Né? E passa também por liderança. No desafio, nós trabalhamos liderança através de uma pesquisa com o Instituto Dale Carnegie. E a gente trabalha a liderança durante esses 7 meses. E a comunicação é um desses quesitos necessários aí para desenvolver a liderança. Até porque, como é que você vai ter uma equipe engajada se você não consegue passar aquilo que você realmente precisa para essa equipe? Verdade. E nós, mulheres, principalmente, a gente tem uma capacidade de pensar algo, e aí eu acho que a Jéssica já está dentro da minha cabeça. Uhum. E aí, às vezes, eu tenho que fazer uma explicação, não explico, falo o final ali e acho que você entendeu. Que bacana. Ok? Igual, nós vamos marcar o podcast hoje, né? Estava agendado. Às vezes, você só fala, Lidiane, tá tudo certo, e aí
faltam várias informações e você acha que eu tive aquele acesso e eu não tive. Acontece muito em empresas. E a gente tem que processos para tudo isso. E o método que vocês criaram, que é o Paulo, né? Que é Isso, o nosso CEO do CEO. programa. E ele pegou essa metodologia, ele criou, como que foi? Sim, o que acontece é o seguinte, a ONU fez um estudo em 1950 com empreendedores de sucesso ao longo do mundo. E o que é sucesso no mundo dos negócios? Você imagina o que é sucesso no mundo dos negócios? É uma evolução? Também, mas sucesso é uma conta Ah, no mundo dos negócios. Faturamento menos custos igual a lucro. Então, não imaginava que era isso. Mas é exatamente isso no mundo dos negócios. Então, essa pesquisa foi feita com empreendedores que obtiveram lucro no mundo. E o que eles perceberam é que todas essas pessoas têm algumas características de comportamento em comum. E aí eles elencaram 10 características de comportamento, que hoje em dia é chamado de CCS. O desafio empreendedor, ele desenvolve as competências através dessas 10 Dessa CCS. pesquisa. Isso, através dessas 10 CCS, que é uma pesquisa da ONU. E você pode contar aí um pouquinho quais são as 5, pelo menos, assim? Ah, tem 5. Posso contar as 5 principais? É. Que eu mais gosto? Aham. Ou a que eu mais aplico? Estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, busca de informações, busca por oportunidades e iniciativa e o que eu mais gosto, exigência de qualidade e eficiência. Nossa, daí treina. Então fala os outros 5. Comprometimento, persistência, redes de contato e persuasão, independência e autoconfiança e a consultora vai deixar passar, mas eu lembro, disposição para correr riscos calculados. O que acontece hoje em dia, Jéssica? Nós empreendedores, empreender já é um risco, ok? A gente abre uma empresa, abre um CNPJ e qual que é a garantia que a gente tem? Nenhuma, né? Às vezes a gente é enganado pela glória do empreendedorismo. Que eu falo, as pessoas acham que elas vão trabalhar para elas, então que a carga horária vai ser menor. E o que acontece é o quê? Ao contrário, totalmente ao contrário. Principalmente se não tem gestão de tempo. Exatamente. As pessoas começam a trabalhar mais e não tem garantia nenhuma. Ok? E aí, é exatamente aí que o desafio entra. Por quê? Porque se empreender é um risco, se você vai correr o risco, o ideal é que esse risco seja pelo menos calculado. Verdade. Né? Como são 10 características aí, então é quanto tempo de treinamento? 7 meses de treinamento. O que acontece é que a gente apresenta o desafio, entrega o desafio em 3 momentos. Um momento de treinamento, o desafio é feito em grupos, em empresas. Então, aqui em Campo Grande, nós iniciaremos com 12 empresas de atividades diferentes e elas participarão comigo todo mês de um treinamento. 4 horas em uma sala, muito provavelmente na associação. E aí, eles participam desse treinamento de 4 horas comigo, todos eles em conjunto. Perdão, é semanal? É mensal. Mensal. Então, esse encontro, por exemplo, toda segunda-feira, toda segunda-feira do mês acontece esse treinamento. Ah, entendi. Todas as empresas comigo em uma sala. E aí eu vou entregar algumas ferramentas, ok? Durante essa semana, eu irei na empresa fazer um processo de consultoria, que é o quê? Adaptar aquela ferramenta que eu ensinei para a empresa, ok? Hoje, o desafio, eu consigo atender empresas muito grandes e empresas muito pequenas. Por quê? Porque eu estou focada no empreendedor e não na empresa, ok? Então, atualmente, eu tenho turmas em Araxá, Minas Gerais. Então, eu consigo sair de uma empresa enorme, que tem 100 colaboradores, e ir para uma empresa que tem 2 colaboradores. E a ferramenta que eu utilizo é a mesma. O que acontece é que eu personalizo para a empresa. E qual que é o requisito para participar do programa? Ser empreendedor. E eu tenho clientes que entraram no desafio e não tinham empresa. Construíram a empresa ao longo do desafio. Que bacana! Me conta um caso, assim, que te chamou a atenção, que te comoveu de um resultado. Exatamente. Da sua equipe. E olha só, o desafio ele tem o foco em resultados.
eu sou um case de sucesso do desafio. Verdade, né? Você falou que foi cliente, né? Sim. E através disso você se encantou com o programa e hoje você trabalha. Exatamente. Eu sou advogada, fiz direito, né? A minha família é toda da área da saúde, e eu precisei fazer um MBA em gestão empresarial para gerir os negócios da minha família. O que acontece é que, na época que eu fiz o MBA, como é que acontecia? Né? Eu sou do interior de Minas, então eu morava em Patos de Minas e ia para Uberlândia. Ficava imersa o final de semana no MBA, ia para a empresa aplicar na segunda-feira, não conseguia. Não era tão simples assim. Então, eu fiquei muito frustrada com o meu MBA e olha que eu fiz os melhores de gestão do país. E aí, quando eu conheci o desafio, eu consegui aplicar vários conceitos do que eu tinha aprendido. Por quê? Porque o consultor, ele ia lá na minha empresa, dentro da minha empresa, me ensinar a usar aquela ferramenta, adaptar aquela ferramenta para mim. E o terceiro momento é o momento de mentoria, que eu acompanho a aplicação dessa ferramenta e a utilização dela ao longo do mês. Então, olha só, te entreguei uma ferramenta, adaptei para você, eu vou te auxiliar a usar essa ferramenta o mês inteiro. E como que você conheceu o programa? Eu fui cliente, né? A gente trabalha com indicações, eu fui indicada por algumas amigas que tinham feito o desafio, entrei. E é o que eu te falei, eu sou um caso de sucesso. Um case. Exatamente. Na farmácia, nós tivemos um aumento de 75% do faturamento em 7 meses. Tem um cliente que tem 550% de crescimento de faturamento. Só para vocês entenderem, ela é empresária, ela tem uma farmácia e ela aplicou o programa na farmácia. Você tinha farmácia naquela época, né? Eu ainda tenho. Ainda tem. Tá? Faço uma gestão quase que à distância. Hoje, eu consigo ir na minha empresa uma vez por mês. Que bacana. E é o que eu te falei, fazer análise de dados e pegar o meu gloss, né? Que eu gosto muito. Então, e essa mudança, Jéssica, que eu fiz na minha vida com o desafio de ter melhores resultados no meu negócio, uma equipe engajada, algo que funciona sem a minha presença. Porque tem um ditado que fala assim, ó, quem engorda o gado é o olho do dono. É isso? Já ouviu falar isso? Não, primeira vez. Não, meu Deus. Quem já ouviu? Alguém precisa ter ouvido falar isso. Quem que já ouviu isso? Comenta aí depois. Comenta aí. Você vai ouvir, muitas pessoas já ouviram falar. Só que, o que eu costumo falar? Que é o olho. Não é a alma, não é o sangue, não é o corpo, não é a família inteira. É só o olho. Mas a gente empreende hoje com uma força. Nós somos um povo que tem muita garra, que gosta muito de trabalhar. E o desafio, ele vem só fazer pequenos ajustes, profissionalizar uma gestão para que se torne mais leve e mais eficiente. E eu fiz essa mudança na minha empresa. Quando o consultor que até então me atendia chegou na farmácia, eu fazia tudo e não fazia nada. Ah, você estava sobrecarregada. Não tinha Mas qualidade. fazia tudo porque você se considerava perfeccionista? Sim, também, né? A gente tem a mania de achar que só nós fazemos da maneira correta, da maneira necessária. E olha só, eu acho que acontece isso com muito empreendedor por aí. Contrata, paga para fazer, vai lá e faz. Trabalhar para essa pessoa é muito bom, você concorda comigo? E aí, eu aprendi a delegar. Porque tem uma diferença muito grande também entre delegar e delargar. O que acontece? As pessoas não querem delegar porque elas acham que elas terão desafios. Mas aí elas delargam, não monitoram. E aí elas realmente têm esse desafio, voltam atrás e começam a fazer tudo no lugar dos colaboradores. E quando ele chegou na minha empresa, acontecia assim. Hoje, eu tenho uma equipe totalmente engajada, eu tenho uma equipe que faz todas as reuniões, tudo funciona sem a minha presença, e por incrível que pareça, e é o que mais me dói. Eles são melhores do que eu. Ai, gente, que incrível isso! Não, isso daí é muito importante para eu escutar, porque eu tenho um desafio de delegar ainda. Eu sou dessas aí que ainda, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, amém. Sim. E por que você decidiu aqui em Campo Grande? O que acontece? Em Minas eu precisava viajar muito, né? Então eu emendei várias semanas de viagem. Saía segunda, voltava sexta. O desafio é apaixonante.
receber mensagens de clientes, Lidiane, você mudou a minha vida, você mudou a minha empresa, muito obrigada. Empresas que estavam à beira da falência, porque as pessoas têm um sonho de empreender. Né? E o empreendedorismo nem sempre é essa glória que é empregado por aí. Então, eu sempre fui muito motivada a viajar, a ajudar os meus clientes a colherem todos esses resultados, construir todos esses resultados. Mas eu tenho família, né? Eu tenho 2 pequenos e eu precisava diminuir o número de viagens. E então, surgiu a oportunidade para mim de Campo Grande. E olha só, eu decidi mudar para Campo Grande sem conhecer Campo Grande. Foi uma decisão da minha família. Caramba! E o que quer dizer que não tem volta. Né? E aí eu trouxe o desafio para cá. Fui muito bem recebida. Inclusive, hoje é o marco 0 do desafio aqui. Estamos chegando e eu estou muito feliz de ser recebida por vocês. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente. E eu vim para ficar, vocês vão ter que me engolir. Mas você falou também para mim que o Paulo também ele é apaixonado por essa cidade, Sim, né? o Paulo fala que existem poucas cidades, ele mora em Goiânia, né? E que Campo Grande é uma das cidades que ele moraria. Ai. E eu acreditei nele e vim e eu fiquei apaixonada. Campo Grande é uma cidade que, se eu fosse construir uma cidade, fazer uma cidade, muito provavelmente seria Campo Grande. E como surgiu de você trabalhar com o programa? Primeiro, foi um case de sucesso, ok? E aí, o que aconteceu comigo é que eu aprendi gestão do tempo e eu comecei a ter, por incrível que pareça, hoje, no mundo que todo mundo vive correndo, eu comecei a ter tempo. E esse tempo, ele sobrou na minha vida, eu transbordei de tempo. E eu fui convidada pelo meu consultor a me tornar consultora do desafio. Que legal! Gostei, hein? E eu acredito muito, Jéssica, que a mudança que eu fiz na minha vida as pessoas podem fazer. Através dessa mudança de comportamento, aplicando conceitos básicos de gestão. Sabia que toda empresa funciona em cima de um pilar, de 5 pilares, na verdade? Gestão estratégica, gestão financeira, gestão operacional, gestão de pessoas e gestão comercial. Ok? E aí, qualquer coisa que você queira colocar aqui em cima, essa base tem que estar muito fortalecida. Então, meu exemplo. Eu tinha farmácia de manipulação. Minha irmã, que é farmacêutica, tinha o sonho de colocar um e-commerce. Só que essa base não estava nada sólida. Você concorda que se eu colocasse um e-commerce aqui em cima dessa estrutura que eu tinha, muito provavelmente não suportaria? Hoje, depois de muitos anos, nós estamos implantando o e-commerce aqui. Mas eu tenho essas 5 gestões muito claras e fortalecidas na minha empresa. Mas o que acontece e por que as pessoas não têm? Porque, olha só, para ser médico, a gente precisa de um conhecimento e um treinamento técnico, por exemplo, né? E, infelizmente, apesar de empresário ser uma profissão, muitos de nós empreendemos sem ter essa profissionalização, vamos assim dizer. E aí a gente sofre, a gente dá cabeçada. 50% das empresas fecham com menos de 3 anos. É um dado assustador. E geralmente por falta de planejamento, por falta de gestão. E é isso que nós viemos fazer. Auxiliar que o empreendedor faça uma gestão melhor da empresa, né? Eu ia falar gira. Tá, então assim, o programa, ele de 7 meses, né? Isso. Então, é uma vez por mês. Uma vez por mês, um encontro com todas as empresas. Ah, sim. E que aí aí a gente faz o quê? Por exemplo, é um bate-papo, daí tem dinâmica, que são 4 horas, né? Isso. Eu ensino algumas ferramentas, nós temos dinâmicas. E aí, durante essa semana, né, no restante da semana, o encontro é feito na segunda-feira, e durante a semana eu vou na empresa. E aí a gente tem ali um momento de até 2h30 dentro da empresa. E depois, esse processo que eu te falei de mentoria. Por quê? O que as pessoas querem melhorar na vida delas? Resultado. Dinheiro é resultado? Saúde é resultado? Sim. Bem-estar é resultado? Também.
Então, a gente foca no comportamento para que você melhore seus resultados. Escutei ontem, aqui em Campo Grande, alguém me disse assim, os empreendedores de Campo Grande não gostam de se capacitar. Eu respondi o seguinte, eles não precisam de gostar da capacitação, eles precisam gostar do resultado. Fato. Gosta do resultado, tudo flui. E através do resultado de outras pessoas, acabam eles se interessando mais e mais também. Porque às Sim. vezes ele não tem interesse, mas ele vê a amiguinha lá crescendo, o amiguinho ali crescendo. O e ele concorrente fala, crescendo. O concorrente crescendo, aí vem a necessidade, né? Sim. E as empresas, elas funcionam como um ecossistema. Uhum. Concorda? Uma empresa presta serviço para outra. Então, você concorda que se o seu fornecedor for melhor, vamos assim dizer, de negócio, é um bom negócio para você também? Com certeza. Então, é isso que o desafio faz. Ele melhora o ecossistema. Que incrível. O nosso impacto é muito bacana. Muito. E nesse tempo que você está aqui, você já sentiu os desafios das pessoas, dos empreendedores? Sim. Lembra das dores que você me perguntou? Eu escuto muito, assim. É que você não conhece as pessoas de Campo Grande. As pessoas não querem trabalhar. Não é assim? Aqui não tem mão de obra. Ou você não conhece as pessoas de Fortaleza. Você sempre escuta isso quando você vai nos lugares. Sempre. E eu falo, eu conheço as pessoas de todos os lugares. Porque são seres humanos e se comportam da mesma maneira. E aqui em Campo Grande não é diferente. Eu já ouvi isso no hotel que eu estou, hoje no Uber. Eu ouvi sobre... as pessoas não querem trabalhar. Entendeu? E o que você tem a dizer sobre isso? Sobre isso que as pessoas não quererem Exato. Trabalhar. O que acontece é que, muito provavelmente, essas pessoas estão no lugar errado. E aí, olha só, eu tenho empreendedores que reclamam da equipe para mim. E eu brinco. Falo, é um monte de bisonho, né? Eu falo, mas tem um bisonho-chefe. E, geralmente, o bisonho-chefe é o dono, porque a empresa é a cara do dono, a equipe é a cara do dono. Mas olha só, como é que nós hoje contratamos? Como é que o pessoal aqui do estúdio vai contratar alguém para ficar na recepção? Como é que você acha que é? Cada um com a sua função. Ali, por exemplo, tem que ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa receptiva, não pode ser uma pessoa introspectiva, fechada. Sim, mas como é que eles contratam? Como que Jéssica, né? A Jéssica veio gravar o podcast aqui hoje. Jéssica, você conhece alguém? Estou precisando contratar. Pergunta para a amiga, pergunta para o cliente. E como que é o certo? E aí, calma lá, deixa eu explicar o errado primeiro. Tá, posso? pode. E aí, o que acontece? Eu tenho a amiga da sobrinha, da cunhada, tá precisando de trabalho, ela é ótima. Perfeita, muito boa. Manda ela para mim. E aí, geralmente, você recebe a pessoa, tem ali... Dá uma palestra para ela, né? Porque a gente gosta muito de falar. Contrata, põe a vítima no lugar da função, vamos assim dizer, e não treina da forma como deveria, não monitora da forma como deveria. E aí reclama daquela pessoa que está lá. Aí ela não quer trabalhar. Mas, de repente, ela não tinha o perfil. De repente, ela não tem o treinamento necessário. E aí, o que acontece? Todo mundo contrata na correria, porque eu preciso. Na urgência. E aí, quando eu preciso demitir, a pessoa não é o perfil. Eu fico enrolando porque eu não tenho quem colocar no lugar. E tinha que ser ao contrário, né? Exatamente. Tem que demorar para contratar e ser rápido para demitir. Exatamente. Viu que não é o perfil, você tem que demitir. E tem que estar com o processo seletivo aberto sempre. Só que, como a gente não faz isso... Como assim? Tem que estar com a seletiva aberta sempre? Mesmo Sim, que tá com olha funcionário, só, você tem que estar recebendo sim, de outros. O que acontece? Na farmácia eu tenho um processo, eu estou sempre recebendo currículos, fazendo uma seleção daqueles currículos ali, mesmo que eu não tenha a vaga disponível. Por quê? Eu sou empreendedora. Quando precisar, já Eu sou tem empreendedora. A minha principal função é contratar pessoas. Então, eu estou sempre contratando. Pode ser que eu não tenha uma vaga aberta. Mas assim que surgir, eu tenho pessoas que já estão nessa esteira.
Então você já disse um dos formatos certos de fazer. Não é na urgência e não é na indicação de amigos. Tem alguém. E sim já deixar a ficha aberta. Você tem uma ficha aqui onde as pessoas fazem o cadastro, além do currículo. Sim, o que acontece, Jéssica? Como é que funciona o desafio? No desafio tem isso, né? Que eu acabei de perguntar. Sim, não, Com certeza. Mas como funciona o nosso processo de consultoria, né? O desafio é direcionamento. Eu dou a direção para o empreendedor. Ele quem vai fazer, ok? Então, o levantamento de todos os comportamentos que aquele colaborador precisa ter. O levantamento de todas as atividades que ele vai fazer. O levantamento do que ele precisa para fazer aquela... Isso é o empreendedor que faz. Até porque, você concorda comigo, até que seria leviano do meu caso, falar para um cliente meu como tem que ser o colaborador dele? Porque eu tô vendo na minha ele visão. Que conhece. É ele que conhece. Exatamente, você disse muito bem. É ele que conhece. Então, quem é a melhor pessoa para tomar esse tipo de decisão dentro da empresa? O próprio empreendedor. O que eu vou fazer é dar direcionamento para que ele faça o que precisa ser feito. Eu, por exemplo, já gostei que você falou em questão, assim, de ter uma ficha aberta ali para mesmo que não precise. Sim. E aí, por exemplo, essa ficha, por exemplo, de perguntas, aí é personalizado conforme o que eu necessito. Sim, que nem a pessoa proativa, tal. Eu preciso de uma pessoa proativa, porque eu tenho dificuldade de delegar, por exemplo. Então, eu preciso de alguém que já fica ali na minha frente. Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Entendi. E isso faz parte, sabe de quê? Gestão estratégica. Por quê? Visão, missão, valores. Isso faz parte da gestão estratégica. E a gente encontra muitas empresas que não têm isso estruturado, não têm isso organizado. Até porque, a maioria. Até porque, falando lá da gestão de pessoas, quando você coloca o seu colaborador, tá? Fez o processo seletivo, o primeiro treinamento é exatamente esse, de missão, visão e valores da sua empresa. Primeiro passo ali, Não tem missão não tem como você colocar alguém para trabalhar dentro da sua empresa e muitas vezes até para representar a sua empresa mediante, né, fornecedores, mediante clientes, por exemplo, a recepcionista. Nós utilizamos aqui o exemplo. É ela quem vai representar a empresa. Se ela não tem missão, visão e valores, como é que faz? Qual que é o diferencial do programa de outros que têm treinamentos por aí? O que acontece com consultorias, geralmente é uma área específica. Então, eu tenho uma consultoria de gestão financeira. É só gestão financeira. Só que você concorda comigo que, de repente, alguns desafios da gestão financeira vai passar por pessoas? E aí, se a consultoria é só da gestão financeira, eu preciso fazer a gestão de pessoas. Esse é o diferencial do desafio, porque nós vamos trabalhar todos, porque eles são interligados. Não tem como... complementa o outro. Isso. E, por exemplo, né? Eu tô com um desafio de faturamento, de vendas. De repente, é uma falha da minha equipe. Eu preciso fazer a gestão de pessoas. De repente, é uma falha da minha precificação. Pode ser gestão estratégica. E aí, o que falha e às vezes deixa a desejar nessas consultorias especializadas, porque aí quando vai para gestão de pessoas, a consultoria financeira não consegue te atender. Olha... Entendeu? E vocês são em quantos aqui no Brasil já? Nós somos mais de 70 consultores que aplicam a metodologia. No Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, Angola e Portugal. Desde 2012, né, que você estava falando? Desde 2012. Caramba! Exatamente. É muito tempo, né? Muito. E a gente tem um impacto muito grande. Um impacto muito bom. Qual a porcentagem de satisfação dos clientes? Eu quase que vou deixar para você perguntar para os meus clientes. Por quê? Porque a gente tem um marketing de indicação, né? E os nossos clientes indicam o desafio. Ai, que bacana. E quanto à indicação, a gente só indica aquilo que a gente gosta. Verdade. Não é verdade? Então, explica como funciona nesses 7 meses. O que está aplicado, o que se aplica, dinâmica, como funciona. Você pode contar? Posso. O que acontece até porque as ferramentas, nesse momento, elas são irrelevantes. Como é que funciona, né? Então, a gente fica esses 7 meses fazendo esse trabalho de
treinamento, consultoria e mentoria dentro das empresas. E a gente vai trabalhando algumas desses comportamentos ao longo desses meses. E aí, nós começamos com gestão de tempo. Por quê? Se inicia com gestão de tempo. Sim. Aí tem que ser mesmo. Por quê? Porque como a pessoa vai estudar e aplicar as coisas, se não tem gestão do tempo. Realmente, já gostei. O que eu mais encontro são empreendedores que não têm tempo. E não tem tempo nem para melhorar. Não tem tempo nem para correr atrás dos resultados que quer. Tem gente que fala, não entro no desafio porque eu não tenho tempo. E aí, exatamente por isso que ele deveria entrar no desafio. E aí, a gente começa a desenvolver esses comportamentos. Lembra que eu disse um deles? Estabelecimento de metas? A gente começa a estabelecer metas de faturamento, metas de indicadores, metas de contratação. Metas de indicadores, o que é isso? Indicadores financeiros. Aí a gente passa lá para gestão financeira. Olha só, por que as pessoas têm empresa? Por que você tem a sua empresa? Para quê? Ah, porque eu amo o que eu faço. Sim, mas qual que é o objetivo central? Porque você pode, por exemplo, você pode fazer um trabalho filantrópico amando o que você faz, ok? Não precisa ser através de uma empresa, Eu concorda? faço através do resultado que eu dou para os clientes. Sim, e para que a gente tem? Ajudar você as tem. pessoas, Pra gente as ter empresas. lucro. Ah, o lucro. Ah, gente. Você concorda comigo? Para ajudar pessoas, você precisa ter empresa? É verdade. Não necessariamente. É, Então, qual que é o verdade. objetivo principal de uma empresa? Ter lucro, ok? Hoje, eu estive em um encontro com cerca de 20 empresários, e excelentes empresários, inclusive, tá? E eu lancei uma pergunta. Eu disse assim, levanta a mão para mim quem tem o resultado do lucro do mês passado em mãos, em números e porcentagem. Caramba! Quantas pessoas você acha que levantaram a mão? Nenhuma. Nenhuma, Jéssica. Eu E seria olha uma dessas. Não, e aí olha que maluco, Ah. né? As pessoas têm uma empresa com o objetivo de ter lucro e elas não conseguem medir esse lucro. Elas não sabem, né, na verdade, se esse lucro aconteceu realmente. Aí, Porque o que acontece, às vezes, são entradas de dinheiro na empresa e a pessoa não tem essa percepção, ela não consegue calcular esse lucro. E é um cálculo. E isso passa por gestão financeira e eu ensino meus clientes a fazerem isso. isso E que eu aí, ia perguntar. e os indicadores são esses. Então, o lucro, ele é um indicador, o lucro operacional. E a gente olha tanto o número como porcentagem. E aí, lembra que eu disse lá dos comportamentos? Busca de informação, disposição para correr riscos calculados, ok? Como é que você corre um risco calculado? Você vai buscar informações. E muitas dessas vezes, essas informações que faltam são informações financeiras. Mas as pessoas não conseguem produzir essas informações financeiras. Olha só, vou te contar um caso meu. Né? Minha irmã queria muito reformar a nossa loja, a área de loja. A gente tem a farmácia de manipulação, a gente tem uma retaguarda de laboratório. E ela queria reformar a parte da loja ali. E aí, ela começou, Lid, eu quero reformar a loja, eu quero reformar a loja, eu quero reformar a loja. E aí, eu falei com ela, não, então faz o orçamento, contrata aí o arquiteto, levanta todos os custos dessa obra e nós vamos fazer uma análise dos nossos dados, quando será possível fazer essa obra e qual será o impacto na nossa planilha financeira. Eu tenho planejamento financeiro da minha empresa para os próximos 24 meses. Eu consigo te falar quanto que eu vou lucrar em dezembro desse ano. Caramba! É mágica? Não, não é mágica, tá? E com uma margem de erro hoje no meu negócio muito pequena. Por quê? Porque eu estou planejando, monitorando e eu vou fazer acontecer. Então, eu não estou adivinhando. Mas eu vou direcionar para que as coisas aconteçam dessa forma. Ah, entendi. E aí, a gente tomou a decisão de acordo com os nossos dados financeiros. Ok? Então, eu corri um risco, porque sempre é um risco se colocar um dinheiro em uma obra na sua empresa, só que ele era um risco calculado e eu calculei ele através do meu comportamento de empreendedor de buscar informações. Olha, que bacana. É dessa forma que eu ensino as pessoas a trabalhar, a tomar decisões na empresa. Então, às vezes, eu tenho muito cliente que me pergunta, será que eu posso contratar mais um para minha equipe? Eu falo, vamos olhar lá
o impacto da sua folha, por exemplo, hoje, na sua análise de resultados. A planilha vai te falar se você pode ou não contratar. Só que como as pessoas fazem? Como? Elas contratam, elas reformam, elas investem, sem ter... E depois fecham porque não deu conta. Sem ter um planejamento. Às vezes eu chego um cliente, ele fala assim pra mim, Lidiane, eu preciso vender mais. E aí, o que acontece? As pessoas chegam muito afoitas ao desafio, né? Lembra que eu disse que são 7 meses? A gente tem uma espinha dorsal, então eu tenho um passo a passo. Às vezes o meu cliente chega lá querendo passar no passo 3 já. E aí eu falo, calma, vamos trazer para o passo 1. E geralmente quem quer vender mais, eu preciso fazer uma análise financeira de precificação, se a precificação está correta, de acordo com o posicionamento dela. Porque, de repente, Jéssica, o que acontece é que a empresa ela tem prejuízo operacional. E o que significa isso? A operação dela, o dia a dia dela está dando prejuízo. Se ela vender mais, você concorda que o prejuízo é maior? E aí a pessoa quer vender mais. Então, falou, você está cavando um buraco. Vamos fazer uma análise primeiro. Então, por isso que eu tenho toda essa espinha dorsal para percorrer, para que as coisas sejam feitas de uma maneira, inclusive, mais segura. E eu vou, Jéssica, no tempo do cliente. Né? Então, eu tenho diferentes empresas no desafio. Cada um tem seu tempo, a sua forma de executar ali, né? Eu tenho empresas que vão muito rápido, que fazem todas as ações e que aquilo ali deslancha. Eu tenho outras empresas que o próprio ritmo do dono, do empreendedor, é mais lento. E tá tudo certo. Eu consigo atender as duas empresas da mesma maneira. Qual o primeiro resultado que você teve na sua empresa quando você era cliente? Do desafio? O primeiro, o engajamento da minha equipe. Eu tinha muitos desafios com a equipe. Eu era impaciente. Eu era aquela que ia lá, mandava fazer e reclamava, ia lá e fazia. Sério? E eu mudei muito nisso. Tanto eu quanto a minha irmã, e a minha equipe mudou. E hoje, a minha equipe faz tudo praticamente sozinha. E como que você analisa em questão de comportamento da equipe? Assim, no programa tem uma técnica que analisa os comportamentos das pessoas para que as pessoas consigam, os líderes, os empreendedores consigam contratar a pessoa certa? Sim, o que a gente faz? A gente faz 2 tipos de análise, vamos assim dizer. Primeiro, uma análise comportamental, uma autoanálise. Eu vou me avaliar como empreendedora. E a gente trabalha essa minha avaliação através de uma avaliação DISC. E a gente usa uma avaliação de liderança que os meus colaboradores vão responder sobre mim. E aí eu vejo como a equipe me vê. Ai, que legal. Porque, de repente, eu me vejo de uma forma e a minha equipe me vê de outra forma. E aconteceu isso com você? Aconteceu isso comigo, exatamente. E o que acontece que foi eu mudei, a minha irmã mudou, a minha equipe mudou, os meus resultados mudaram. O passo a passo é exatamente isso. Então, eu mudei as minhas ações para depois mudar os meus resultados. As pessoas, às vezes, querem mudar o resultado de maneira rápido. Ou mudar o resultado primeiro para depois mudar a ação. As pessoas estão muito mais imediatistas, né? Sim. Elas querem algo para ontem, não é bem assim. Não, principalmente dentro de uma empresa. Né? Eu tenho empresas que têm 35 anos de mercado. Você pode falar que uma empresa que tem 35 anos de mercado deu errado? Não! Jamais. 30? Como? Ela deu muito certo. E ela, mesmo assim, ela vem para o desafio e melhora muito todos os resultados. Porque, olha só, o desafio, lembra que eu te disse que é direcionamento? Como se a gente estivesse aqui. A gente está... partimos de navio Chega de mais Santos. perto do microfone, eu acho, hein? Tá vendo? A varetinha funcionar nesse caso. Mas pensa só, partimos de navio de Santos, ok? E aí, nós vamos fazer uma pequena correção daquela rota ali, meio grau para cá, para a direita, para a esquerda. Você acha que em 1.000 quilômetros vai dar muita diferença? Lá na frente? Vai fazer uma diferença enorme. Então, uma pequena correção no comportamento do empreendedor vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E é isso, a gente não faz grandes mudanças no desafio, a gente direciona para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor. E olha só o que eu falei da minha equipe. Lembra que eu disse que eu fazia tudo?
na empresa. Sim. E eu tinha orgulho de falar isso. E eu tenho clientes que têm orgulho de falar isso. Eu tenho cliente que fala, Diane, eu lavo o banheiro se for preciso. Eu não tenho mais orgulho, porque eu já tenho um estado de consciência que isso não é legal. Gente, o problema não é lavar o banheiro. Não o problema não é ficar no caixa. O problema, se você faz tudo, é porque você não sabe delegar. Você não é o verdadeiro líder. E vamos ver uma empresa como um barco, um navio, ok? E aí, eu sou a dona, eu sou a gestora, eu sou a capitã do meu barco, ok? Estou lá dando o direcionamento do barco. O que acontece é que eu, como capitã, decido ir limpar o converso. Quem está no comando? Verdade. Esse exemplo é incrível. Sim, porque não tem nada de errado o gestor ficar no operacional. O problema é que ele deixa a gestão. E quem está fazendo a gestão? Verdade. Eu já perguntei quantas pessoas tem na sua equipe? Na minha equipe, na farmácia? Hoje, nós temos 23 pessoas na minha equipe. Conseguindo administrar tudo. Sim, a distância funciona muito bem. A minha sócia está lá, né? Que é a minha irmã. Mas funciona muito bem. Na época que a gente entrou no desafio, eram 7. Ela entrou junto com você? Sim, nós fizemos como sócios, né? E a minha irmã é farmacêutica. Ah, então dá para fazer... Sim, o desafio, geralmente, nós levamos 3 pessoas de cada empresa, tá? Donos, gerentes. A gente pode chegar aí até 6 pessoas na mesma empresa no desafio. Ai, que bacana. E quando que vai abrir aqui? Aqui, em junho, começa a nossa turma. Estou fechando a data essa semana. Eu tenho equipe já que trabalha aqui. A Andressa Cunha, é quem está incumbida de fazer uma seleção dos empreendedores aqui. A gente faz uma seleção. A pessoa também precisa ter a cara do desafio. Ela precisa também querer mudar. Ela precisa estar comprometida com os resultados dela. Exato. Isso que eu ia perguntar. Já teve caso de pessoas entrarem, participar do programa e desistir, assim, porque tem muitas pessoas que vão tão empolgadas e depois acabam desanimando. Eu vejo, assim, pelo meu curso de inglês. Eu faço curso de inglês, fui num sangue, assim, numa sede. De repente, foi desanimando. E como que é, assim, para o cliente empreendedor no programa? Vou te contar uma coisa. Eu demito o cliente. Por quê? Porque eu tenho o compromisso com o resultado do meu cliente. Se o cliente não tem, você concorda comigo que ele está se atrapalhando e ele também atrapalha o meu processo? O meu consultor, que me atendeu e que foi ele que me deu o treinamento, ele falou assim para mim, Lid, você não pode querer mais que o cliente. E, às vezes, eu me pego querendo mais do que o meu cliente, querendo o resultado dele mais do que ele. E aí, a gente realmente encerra o desafio. Eu tenho o desafio como um propósito, eu quero ajudar as pessoas a crescerem. Né? Não é a qualquer custo, de qualquer forma. Então, quem quer, a gente pega na mão, nós vamos juntos. Quem não quer, tá tudo certo. Mas eu também não posso gastar o meu tempo. Né? E nem o tempo da pessoa, e nem o recurso do dinheiro dela, por exemplo. Fato. Aí, na hora que demite, assim, é que eu não sei como funciona o pagamento. Nós temos algumas cláusulas contratuais para isso. Bacana. Lá tá também no contrato, assim, ó, eu me comprometo. Eu preciso desse contrato, assim, para me comprometer. Mentira, eu sou bem esforçada. Eu sou bem dedicada, tá? Sabe o que acontece? As pessoas, elas vão se comprometendo com o resultado delas. Igual eu te falei, eu comecei a ter uma equipe mais engajada, começou a me sobrar mais tempo para fazer a gestão. Eu comecei a melhorar a minha empresa de uma maneira que aquilo ali me envolveu cada vez mais no processo. Mas por uma escolha que eu fiz de fazer. Né? Eu produzo relatórios para clientes, né, de ação. Eu fazia tudo que era proposto no desafio. Que legal. E eu tenho clientes que são assim, são excelentes. Graças a Deus. E eu quero clientes assim aqui, em Campo Grande, pessoas que queiram mudar os resultados das empresas delas. Dá para fazer sempre melhor. Hoje, nessa reunião que eu tive uma reunião com pessoas de sucesso daqui. Pessoas que têm excelentes resultados. E o meu desafio para elas foi o seguinte, dá para fazer melhor. Vamos fazer melhor? Vamos. Então, para finalizar aí,
Tá quase minha cliente já, Jéssica. Não, eu já tô querendo fazer. Você é a primeira aí. Você já falou que tem pessoas inscritas. Sim, já. já. Então não você, mas é a primeira. Nós já temos contratos fechados. Para finalizar aqui, dá 3 dicas para as pessoas aqui para ser um empreendedor de sucesso. Comprometimento é o primeiro deles, com os seus resultados, com o seu negócio. Persistência, porque a gente precisa persistir sempre e sonhar. Nós precisamos sonhar. Fato. Para poder ter o sucesso, para sempre crescer. Ai, posso pôr mais um? Pode. Eram 3, né? Eu devia ter cortado um, mas é porque o sonhar não pode ficar de fora. Então, vou colocar mais um. O 4, façam um desafio empreendedor. Arrasou! Aceitem o nosso desafio. Ele é desafio, Jéssica, exatamente por isso. Porque é um desafio gerir uma empresa. Fato. E o que nós vamos fazer é te desafiar a fazer melhor. E como faz para procurar vocês? É a Andressa, não sei se a gente pode pôr o telefone da Andressa. Depois eu peço para a equipe colocar um Ótimo. número. Ela é a coordenadora de grupos aqui de Campo Grande. É ela quem seleciona as empresas que vão entrar no desafio. Por turma, nós temos somente uma empresa de cada atividade. Tá? A gente não gera concorrência dentro do desafio. Legal. E tem o limite? Nós vamos fazer a primeira turma aqui com 12. 12 Exatamente, empresas. 12 empresas. Perfeito, então. Lidiane, muito obrigada por ter vindo aqui. Esse bate-papo foi maravilhoso. Que Deus abençoe você. Seja muito bem-vinda a Campo Grande. Eu agradeço e eu vim para ficar. Arrasou. Eu quero produzir excelentes resultados aqui. Os nossos estudos sobre Campo Grande são excelentes. Eu quero muito colaborar e eu vim para ficar. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a Lidiane. Aproveita agora, finalizando, curte, comenta, compartilha esse vídeo, ajudando mais pessoas com esse conteúdo aqui. Um grande beijo, até a próxima! Este podcast tem o patrocínio de Glow Lashes, estúdio de beleza referência em extensão de cílios. Caricanecas, traços que encantam, presentes que emocionam. Leblanc, moda feminina multimarcas.